Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês como que está sendo o lançamento do meu SaaS. Queria trocar uma ideia, queria ouvir também vocês, o feedback de vocês, o que é que vocês estão aprendendo. E a gente está numa fase muito específica, que é uma fase muito massa também, mas que exige muito trabalho, que é uma fase de aprendizado. É uma fase que todos os SaaS passam, alguns não passam, porque alguns têm sucesso de primeira, mas 90% precisam passar por isso. E a maioria das pessoas desistem nessa fase, porque acha que o produto não dá certo, acha que está gastando energia à toa e acaba desistindo. E eu queria falar é, como que está sendo isso, sabe? A gente lançou um produto, a gente lançou um SaaS, e esse SaaS passou um mês sem ter nenhum cliente. E o que fazer depois disso, né? O que é que eu faço? Eu desisto, eu parto para outra coisa e abandono o projeto? O que é que eu faço, né? E vem essa dúvida. E essa dúvida vem porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de estar investindo energia em alguma coisa que dá errado. Tipo o relacionamento, a gente tem medo de investir no relacionamento que pode dar errado. E a gente acaba sem aproveitar o relacionamento. Então, da mesma forma, acontece com o SaaS. E aí, cara, como que foi? Eu lancei o produto, eu e meu sócio lançamos o produto, e a gente passou um mês sem ter cliente. E a gente passou um mês trabalhando louco, fazendo vídeo de marketing, fazendo, cara, tudo que tava ao nosso, sabe? Tudo que a gente sabia fazer, a gente fez. E não deu certo. E aí a gente começou a parar, e a gente começou a prestar atenção aonde estavam os nossos gaps. E cara, esse é o maior insight que você pode sair daqui com ele. Parar, veja o seu SaaS, entenda onde estão os seus gaps. Se você não consegue encontrar seus gaps, é porque você não tem dados suficiente. Então, seus gaps é os seus dados. Você precisa obter dados. Mas como assim? Por que eu preciso obter dados? Porque você precisa saber onde que seu negócio não está funcionando, onde seu produto falha com seus clientes. Então os gaps podem estar em vários lugares, né? Por exemplo, o posicionamento do seu produto. Como seu produto se posiciona, né? A gente estava se posicionando como produto de produtividade e para estudantes. E acaba que quando você tem múltiplos posicionamentos, o seu produto não fica claro, sabe? E se um cara de produtividade entrar na sua LP, ele não vai entender totalmente. Assim como o estudante entrar, ele não vai entender totalmente. Então você tem que focar o seu posicionamento para o cara que paga mais, né? Então, cara, se o estudante paga mais, foca no estudante. Se a produtividade paga mais, foca na produtividade. Então a gente primeiro fez uma pesquisa e se posicionou como um produto de produtividade. Aí depois disso a gente tentou entender novamente aonde estava o nosso próximo gap. E aí o nosso próximo gap ele estava justamente no produto não ser tão entendível, né? Quando o usuário entra na LP, o produto tem que estar muito claro. O usuário tem que entender assim, ó, no instante do que se trata seu produto. Tem que ficar muito claro na cabeça dele. Um produto difícil de explicar é um produto difícil de vender. Um produto fácil de explicar é um produto fácil de vender. Então a gente começou a pensar em formas de deixar o produto mais claro. Porque se o produto não está claro para o cliente, o produto também não está claro para você. Então, cara, senta e começa a escrever sobre o que é seu produto, né? Para quem é seu produto? Em qual fase esse produto ajuda do seu cliente, sabe? Em quais momentos esse produto ajuda no seu cliente. E aí você começa a entender melhor o seu produto. Quais são as frases que definem seu produto, frases curtas que definem seu produto. E a gente começou a fazer isso. Beleza, aí depois disso a gente mudou a nossa LP novamente, deixou ela mais clara. E cara, isso já melhorou bastante. Já estava entrando mais gente na LP. Só que a gente não sabia ainda quantos leads estavam sendo feitos, né? Então, beleza, quantos usuários está se tornando leads ativos no nosso site? Então a gente foi atrás de buscar essa métrica. E, velho, é assim, o trabalho é isso, sabe? Você vai buscando os gaps do seu site. Então os gaps podem estar
antes do seu funil, ou seja, no seu próprio produto, o seu próprio produto não está bem desenvolvido, não tem uma ideia coerente, não está muito direcionado, e seu produto pode estar também nas etapas do funil, né? Você está chegando na pessoa certa, você está captando a atenção da pessoa, a pessoa está vendo valor no seu produto, quantas pessoas se tornam leads, quantos leads se tornam clientes. Então você tem que começar a colher também essas informações para saber onde que está o seu gap. E aí você vai preenchendo aos poucos esses gaps que vão aparecendo. E a gente foi fazendo esse trabalho de preencher os gaps. E é um trabalho que exige muita sensibilidade de entender onde que seu produto está falhando. Porque muitas vezes você tem um produto bom, você sabe que ele é bom, só que você só não está sabendo vender o produto, só não está sabendo encontrar as pessoas do seu nicho, só não está sabendo quem é o seu público realmente. O seu público pode ser vários e você não está sabendo definir o seu público. Você não sabe como se comunicar com eles, quais palavras usar. E, velho, são detalhes que fazem toda a diferença, sabe? Fazem toda a diferença. E a gente começou a preencher esses gaps e tivemos a primeira venda. Então a gente teve a primeira venda, ficou muito feliz, porque a primeira venda ela é a mais importante, né, de todas. É o primeiro cliente que você trata assim como se fosse um diamante, porque confiou em você, confiou no seu produto e validou o produto também, né? Aí depois de ter o primeiro cliente, a gente começou a entender que não sabia o comportamento real do nosso usuário. Então quando ele entrava na LP, onde que ele clicava? Qual seção que ele via mais? O quanto tempo ele passava na LP? Quanto tempo ele usava o nosso sistema? E aí a gente vai buscando essas métricas, porque, por exemplo, se o usuário passou mais tempo na seção X, significa que ele tem mais interesse no que foi falado ali. E você começa a direcionar mais o seu produto para aquilo no qual o usuário se interessa mais. Porque o centro do seu produto deve ser o seu usuário. Se o seu usuário quiser algo totalmente diferente, você vai ter que buscar se diferenciar também. Então, cara, se você lançou o seu produto e ele não está dando certo, busque os gaps. Veja se o gap está no seu produto, veja se o gap está no seu funil, veja se o gap está na falta de entendimento do comportamento do seu cliente, né, das pessoas que estão entrando na sua LP, das pessoas que estão se comunicando com você. Tenta entender o comportamento delas para entender onde estão os seus gaps. E, cara, se você vê que o seu produto não é bom o suficiente, você não precisa matar o seu produto, você pode simplesmente pivotar. Então pivota seu produto para outro nicho diferente. Ou então pivota totalmente a ideia do seu produto para outra persona totalmente diferente, né? Vai tentando coisas. É assim que funciona. Startup é tentar, cara. Vai tentando, vai testando, vai testando, vai testando, que uma hora vai dar certo. Uma hora você vai acertar. E quando você acertar, você vai dizer, cara, então é esse caminho que eu tenho que seguir. E é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo vários testes de públicos diferentes que podem ser nossos clientes. A gente está entendendo os gaps que tem no nosso funil, né? Como que a gente faz o remarketing do cliente, como que a gente tenta transformar um lead em cliente em cada etapa do funil. E é isso, não desista. Se você lançou seu SaaS e não teve nenhum cliente, não desista. Se precisar de ajuda, se precisar trocar ideia, me chama, porque, cara, tô disposto a ir ajudar e a aprender também. Eu acho muito massa trocar ideia. E não desista, porque quanto mais alto o voo, mais alta a queda. Mas se você não voar, você não vai chegar nas nuvens. Invista seu tempo, trabalhe duro, tente fazer o negócio acontecer, porque se não der certo, você vai ter aprendido muita coisa. E a chance do seu próximo projeto dar certo vai ser muito mais alta. Então, não pense em fazer sucesso, pense em trabalhar, pense em fazer acontecer e pense em aprender que o sucesso ele vai acontecendo aos poucos e vai chegar. Se você insistir, ele vai chegar. Fechou? É isso.